1 João 1:9. Mas se confessarmos os nossos pecados a Deus, Ele cumprirá sua promessa e fará com que é correto. Ele perdoará os nossos pecados e nos limpará de toda maldade. Oi, maravilhosa! Seja muito bem-vinda ao nosso segundo dia de desafio, se rendendo ao Senhor. Me conta, tá difícil acordar 1 hora mais cedo? É assim mesmo, estamos nos fazendo como sacrifícios vivos, estamos nos apresentando diante do Senhor e essa é a verdadeira adoração. Se apresentar com um coração que se rende e que quer se voltar ao plano e ao propósito original. Se você não me conhece, eu sou a Mel, tenho 26 anos, sou casada e feliz para sempre com o Rafael, tenho um filho maravilhoso que se chama Nicolas e o meu propósito aqui é ajudar e edificar vocês, inspirando e encorajando a viver uma vida para a glória de Deus. Eu estou aqui do outro lado nessa mesma trajetória, tentando recomeçar em todas as áreas da minha vida para glorificar a Deus. Então, bora pro vídeo! Hoje, no segundo dia, nós iremos aprender um pouco sobre o perdão. O que essa palavra tão maravilhosa traz a menção às nossas vidas. E eu quero compartilhar com você sobre um estudo que eu fiz hoje e o Senhor ministrou algo ao meu coração. A Bíblia, nesse versículo que nós acabamos de ler, vai falar sobre uma atitude que eu e você precisamos ter, de se confessar. Mas nós não podemos confessar algo que ainda não tenha chegado no nosso conhecimento. Então nós precisamos entender que aquele que nos convence do pecado, do juízo e da justiça é o Espírito Santo de Deus. Então, independente de qual seja a sua situação, independente do que você esteja fazendo, é necessário se aproximar de Deus e pedir que o Espírito Santo traga luz à sua memória, traga luz àquilo que você tem feito, para que você tome a consciência do que está errado. Muitas das vezes, nós vamos ver pessoas que não se aproximam de Deus diretamente em oração, mas recebem uma palavra, recebem uma oração, recebem um direcionamento por meio de um culto, de uma pessoa. Isso é o Espírito Santo trazendo para a pessoa a claridade daquilo que está errado na vida dela. Mas eu tenho certeza que se você está aqui assistindo esse vídeo, é porque você deseja ser uma mulher que anda de encontro à vontade de Deus. Uma mulher que vive para glorificar ao Senhor. E o que nós podemos aprender é que quando eu confesso ao Senhor os meus pecados, eu estou declarando e anunciando que eu estou de acordo com a vontade de Deus para minha vida e que eu tomei a consciência de que o que eu faço, do que eu estou agindo é errado e eu preciso de um recomeço, eu preciso de uma mudança. E então é gerado em nós o arrependimento. E o arrependimento é uma decisão que eu e você tomamos para ser diferente. Então eu expliquei para você como está aqui, ó. Mas se confessarmos nosso pecado a Deus, esse é a sua parte, confessar o seu pecado, é declarar onde você está errado e reconhecer que sozinha você não vai conseguir mudar e que você precisa da ajuda de Deus. Ele cumprirá a sua promessa e fará o que é correto. O Senhor vai fazer o que é correto, o Senhor vai te mostrar o caminho. E para que você entenda, eu quero contar algo para você. A Bíblia vai dizer que lá no Éden existia Adão e Eva, e eles estavam ali no propósito original, vivendo uma vida em abundância. Porém, eles desobedeceram ao Senhor, eles cometeram o pecado da desobediência, eles transgrediram algo que Deus tinha dito para eles. E é isso que é o pecado, é quando eu e você não estamos andando de encontro àquilo que agrada ao Senhor em determinada área das nossas vidas. Nós estamos caminhando como alguém que está fazendo algo que não agrada ao Senhor, sabe? Seja mentindo, fofocando, comendo exageradamente, vivendo na pornografia, na prostituição, bebendo demais, fumando, roubando, traindo, qualquer coisa que vai contra a palavra de Deus, até mesmo não se cuidando, até mesmo não se amando. E quando nós fazemos isso, nós estamos em rebelião. Estamos dizendo para o Senhor que a forma com que vivemos é melhor e que nós sabemos como devemos agir, que Ele não é o Deus e nem o Senhor das nossas vidas, mas que nós mesmos é quem dirigimos os nossos caminhos. Porém, quando Adão e Eva pecou, depois você pode ler essa história em Gênesis, eu vou deixar a referência aqui embaixo, eles foram destituídos, eles foram privados da glória de Deus. E nós herdamos essa herança na carne. Então a nossa carne, ela é corruptível, a nossa carne, ela tem propiciação, ela sempre vai cair para aquilo que é mal, ela sempre vai cair para aquilo que é errado.
Então é por isso explica o desejo de gostar de fazer uma fofoca, isso explica o desejo de mentir, o desejo de gostar de comer demais. Você vai naquela festinha, hoje eu vou desbaldar. Ou você faz aquele almoço gostoso, hoje eu vou desbaldar. Isso explica aquele desejo de beber, 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 fumar, 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 fumar. Por quê? Porque quando aconteceu o pecado, quando acontece o pecado, nós herdamos essa natureza caída, nós fomos privados da glória de Deus. Então, nós não tínhamos mais acesso à presença do Pai. Aqui está a presença do Pai e aqui existe a barreira do pecado e eu e você, ó, damos de cara, ó. Então, como nós fomos criados por Ele, ficou um vazio em nós. E o pecado tem tentado preencher este vazio em nós. Só que ele não vai preencher porque esse vazio, ele está sentindo é a falta da presença de Deus. Então, para que você pudesse ter acesso de novo, ó, que não tem como passar, Deus, por nos amar tanto, envia o seu Filho. Ele refaz o caminho enviando Jesus, que é o único e suficiente Salvador das nossas vidas. Que ele vem aqui neste mundo, vive aqui neste mundo com os mesmos desejos, mesmo sendo 100% homem, 100% Deus, ele sofreu todas as tentações. E Jesus, ele vence então o pecado. Ele vence então aquele peso que estava sobre toda a humanidade, ele toma para si e ele se torna maldito naquela cruz, porque todo aquele que fosse cravado na cruz era considerado maldito. Ele se torna maldito por mim e por você. E aí o que acontece? Acontece a redenção, o resgate do gênero humano. Jesus vem e nos pega no lugar que estávamos caídos, no lugar que estávamos perdidos e nos leva de volta ao Pai. E não existe nada que eu e você façamos para poder comprar essa salvação. Isso daí é só quando eu e você cremos, é quando eu e você recebemos Jesus como único e suficiente Salvador. E então nós recebemos junto com Ele, ao crer, a salvação. E é por isso que nós nos achegamos diante dele e falamos assim: Pai, eu não estou conseguindo parar de beber. Eu não consigo parar de fumar, eu não consigo parar de roubar, eu não consigo parar de me prostituir, eu não consigo parar de me sentir desejada para que os homens me desejem, eu não consigo parar de viver pelo dinheiro, sabe? Quando você pega aquele senso de exagero que está dentro de você e até mesmo aquilo que você sabe que Deus não gosta, uma zombaria, uma gritaria, uma calúnia, uma difamação, e você leva para o lugar certo, você leva para o lugar da cruz, você leva para o lugar de rendição e fala assim: Deus, eu reconheço, sozinha eu não vou conseguir, sozinha não vai dar para mudar, mas eu sei que existe um resgate no Senhor e eu estou aqui por causa desse resgate. E aí vai vir a segunda parte daquele versículo que nós lemos. Ele perdoará os nossos pecados e nos limpará de toda maldade. Quando o Senhor mostra pra gente que há um recurso, que há uma salvação em Jesus, e nós confessamos, nós entendemos e nós acreditamos nisso, é necessário refazer o caminho. Porque antes nós estávamos aqui, agora o caminho está aqui, então nós precisamos refazer este caminho. E não é só confessar, eu preciso estar arrependido. E o arrependimento muitas das vezes vai ser complexo, porque o arrependimento, ele é quando você tem a consciência, então você vai falar: opa, vai haver aquele sentimento de tristeza, sabe? De frustração, de desânimo. Eu não consigo mudar, não vai dar. Mas você tem que entender que não é sobre você. Que não está sobre você, mas sobre Cristo. Então você faz o quê? Você refaz este caminho. E este caminho sendo refeito é uma tomada de decisão, aonde você vai ter que sofrer na carne a renúncia, você vai ter que abrir mão de muitas coisas. Como assim? Antes eu bebia, então agora eu vou refazer este caminho, mas não sozinha, entendendo que Cristo está comigo. Então, o que vai acontecer daqui pra frente? Eu vou entender que eu vou ter que evitar os lugares que me traziam ascensão para que eu bebesse. Eu vou ter que evitar algumas pessoas que me levam a praticar isso, porque eu não quero mais viver desgarrada, eu não quero mais viver longe da presença. Então, o arrependimento é a tomada de decisão, é uma mudança de mente que você só tem quando você aceita Jesus, quando você reconhece Jesus como seu suficiente Salvador e começa a se aproximar dele por meio da oração, por meio da leitura bíblica, por meio de jejum, por meio de ir no culto para ouvir a palavra, por meio de se aproximar de pessoas que caminham com o Senhor, como você está fazendo aqui agora. Você está nesse desafio porque você entendeu que precisa de uma mudança em todas as áreas da sua vida. Então você começa a abrir mão de algumas coisas para poder acessar a sua nova vida em Cristo Jesus.
O mundo hoje prega, conheça a sua melhor versão, vá em busca da sua melhor versão, faça aquilo que te faz feliz. Só que o Evangelho fala, abra mão da sua melhor versão humana e encha-se da sua versão natural, que foi a que Deus criou, igual lá no Jardim do Éden, com aquela vida em abundância. Busque o seu propósito original, busque quem você é de verdade, que está em Cristo Jesus. Essa é a sua melhor versão. A sua melhor versão não é um corpo malhado, a sua melhor versão não é uma carteira cheia, a sua melhor versão não é estar, explodiu no seu profissional. Não. A sua melhor versão é se render ao Senhor, porque você encontrará nele tudo o que ele tem para você. E aí, quando você faz isso, você começa a refazer o caminho. Então, por exemplo, o meu erro é a glutonaria. Então, eu vou refazer o caminho tentando comer melhor, procurando um nutricionista, procurando um psicólogo, tentando tratar as minhas emoções, orando e pedindo ao Senhor que me fortaleça em meio a todas as dificuldades que eu estou enfrentando para vencer este pecado. Entendendo que eu estou recomeçando, mas não sozinha, porque você pode já ter tentado parar de beber, pode ter tentado parar de fumar, pode ter tentado parar de roubar e não conseguido, porque você estava sozinha. E nessa carne aqui, ó, o primeiro Adão falhou. Então é necessário reconhecer que precisamos da ajuda do segundo Adão, que é Jesus. E aí quando você une com ele, você começa a refazer o seu caminho, mas que é o arrependimento. Refazer o caminho é o arrependimento, é a tomada de decisão, mas que vai ter para você sacrifício, que vai ter para você renúncia, que vai ter para você entrega. E renúncia dói, renúncia faz com que você queira gritar, queira pular para fora, queira abrir mão dessa nova vida, queira abrir mão desse caminho com Jesus. Mas no meio do caminho, enquanto você está fazendo a renúncia, o Senhor está se aperfeiçoando, está aperfeiçoando você, está mostrando para você o que você tem feito, como melhorar. E aí sabe o que acontece? No meio deste caminho, você encontra Jesus, você conhece Jesus e você recebe a alegria do perdão. Então você consegue enxergar de forma clara e visível todas as áreas da sua vida. Você consegue então enxergar contentamento, você consegue enxergar graça. Por quê? Porque você não merecia, mas o Senhor morreu naquela cruz e foi um favor imerecido. Ele te deu de volta a vida, ele te deu de volta o contentamento, a alegria e está te mostrando como refazer o caminho todos os dias. Estudando, o Senhor me trouxe uma imagem para que eu pudesse explicar para vocês como funciona. Presta atenção. Árvore aqui, uma árvore frondosa, cheia de galhos. Essa árvore é Deus. Nele tem todo o sustento, toda a direção, tudo que nós precisamos. E nós somos os galhos que estão conectados nele, que recebe a seiva, a vida, a direção, o propósito, a força, tudo que nós precisamos. Porém, aqui embaixo existem ervas daninhas, que são plantas que nascem em lugar indesejado, somente para tentar consumir aquilo que você está nutrido e te afastar da obra de Deus. A erva daninha significa o pecado, significa a distração da obra de Deus. E aí quando nós paramos de buscar aqui da árvore frondosa, começamos a voltar o nosso coração, o nosso pensamento para as árvores daninhas, porque elas crescem mais rápido, porque elas são mais bonitas, porque eu quero assim, ou seja, aquilo que não é a vontade de Deus, nós começamos a ser quebrados deste galho, desnutridos, estamos enfraquecendo, porque paramos de buscar aqui e estamos buscando aqui. E aí, nós estamos assim, longe deste galho, ficamos mortos, ficamos vivendo pela carne, aprisionados, condenados, porque existe uma guerra, né, entre a carne e o espírito. E quando prestamos atenção mais no pecado, nós desnutrimos, nós morremos espiritualmente, perdemos a vida porque paramos de receber alimento da árvore frondosa que é Deus. E aí nós precisamos de que lembrar que existe um caminho para ser refeito. Este caminho é Jesus. E então é reconhecer que estamos nessa natureza aqui, ó, caída, e chamar por Jesus e falar: Deus, olha como que eu tô. Eu fiz isso de novo, eu errei de novo. E então Jesus vai vir, vai te dar um sustento e vai refazer o caminho junto com você, te conectando de volta no Pai, que era a árvore frondosa aqui. E aí você vai receber graça, perdão, amor, que vai apagar todo aquilo que você comeu da árvore daninha.
e vai começar um processo de restauração na sua vida, onde você, além de estar fincada no galho, que é a vida de Deus, você vai começar a ter outros galhos que são pessoas vindo para você para receber de Deus aquilo que o Senhor está falando para você, porque você está transbordando e outras vidas vão se conectar com Deus por meio de você. E então você precisa entender que você não pode viver nessa natureza caída. E o desafio de hoje é: faça uma oração. Conte para Deus aonde estão as suas dores, os seus delitos. Faça uma lista de tudo aquilo que você acha que você tem feito que é pecado. E peça ao Espírito Santo que te traga luz na onde que você está errando. Peça a Ele que te mostre o que realmente está errado na sua vida, porque você não quer mais viver segundo a sua carne, mas você quer viver segundo o seu Espírito. Peça a Ele que você seja esvaziada de si mesmo, mas que você encha do Espírito. Na verdade, você precisa pedir Ele para que te ajude a se esvaziar daquilo que não pertence a Ele, para que te ajude a refazer o caminho e que você seja cheia dele, porque quando você é cheia de Deus, Ele te ajuda a vencer essa luta entre a carne e o Espírito. Quando você é cheia de Deus, você consegue fazer aquele bem que você tanto quer, mas não consegue, porque como a Bíblia diz, quem poderá me livrar do corpo dessa morte? Somente Jesus. Então, todos os dias o pecado vai bater na sua porta. Todos os dias o pecado vai existir, mas todos os dias haverá graça sobre a sua vida. Todos os dias haverá perdão sobre a sua vida. E que você possa receber essa graça, esse perdão. Que você possa entender que existe um Deus preparado para te perdoar. E quando você refaz o caminho, Ele sabe que você está refazendo o caminho, então Ele não espera a perfeição de início, mas Ele espera um coração voltado para Ele que deseja mudança. E Ele começa a te abençoar com a graça, com amor, com respaldo, com direção, com força. Então, ó, pega tudo que você tem aí dentro de você e, ó, joga para fora. E começa a clamar por Jesus pedindo força. Eu quero deixar uma sugestão para você. Escuta Luma Epídimo, vou deixar o nome dela aqui certo, Liberta-me de mim, e faça uma oração ao Senhor. E eu tenho certeza que Deus vai abençoar a sua vida. Esse vídeo ficou um pouco mais longo porque eu precisava explicar nessa totalidade para você. Que você só vai conseguir acessar a sua nova versão, receber o perdão ali quando você voltar a sua mente para Deus. Não vamos conseguir acessar o perdão, não vamos perceber que temos perdão disponível para nós com a natureza humana, com a natureza caída, mas quando nós voltamos ao Senhor. Então não é quando você se sentir, eu preciso estar pronto, não. É tomada de decisão, é pedir o Espírito Santo para que te ajude a mudar. E eu tenho certeza que Deus tem um propósito lindo na sua vida. Eu tenho certeza que Deus tem algo poderoso para fazer. Você não está nesse desafio à toa. Você está aqui para vivenciar toda a bondade de Deus e para transbordar na vida de outras pessoas. O seu chamado hoje, neste tempo, é se reconectar com Deus para que você possa enxergar a bondade que Ele tem para você. E não esquece não, compartilha esse vídeo para mais pessoas que precisam ouvir da parte do Senhor. Compartilha para aquele filho, compartilha para aquela amiga que está vivendo uma vida deliberada, achando que está feliz, vivendo tudo aquilo que eles querem, porque na verdade eles estão sendo escravos. Escravos da sua carne, escravos da condenação. Mas mostra para eles que existe uma liberdade no Espírito. Envia, encaminha, compartilha e me ajuda no engajamento, amiga. Inscreva-se aqui embaixo, ative o sininho de notificação para receber as próximas mensagens, para que você seja edificada. Tenha um dia maravilhoso. E ó, tô te esperando amanhã pro nosso terceiro dia. Deus te abençoe. Fui!